Pai Celestial, muito obrigado por nos trazer ao estudo bíblico hoje à noite para estudar o Velho Testamento e também a teologia sistemática. Eu peço que o Senhor abençoe estas aulas e me dê sabedoria, entendimento, que eu possa ensinar tudo de uma forma correta e muito clara. E eu peço, Pai, que o Senhor ajude cada pessoa que está aqui esta noite e todos que vão assistir o vídeo também, em nome de Jesus, por favor, Pai. Amém? Então, podemos abrir nossas Bíblias no índice, bem logo no início da Bíblia, só para notar algo que é importante ver. Então, você chega aqui e a Bíblia tem 66 livros, nós entendemos isso, e tem 2 testamentos, o Velho e o Novo. E quando você está lendo qualquer livro, você vai querer entender o contexto daquele livro. Então, uma coisa para dividir o Velho Testamento que fica mais fácil assim, é saber que de Gênesis a Esther, você está lendo a história da nação de Israel antes do nascimento de Jesus. Na verdade é 400 anos antes, porque eles pararam de escrever a Bíblia 400 anos antes do nascimento de Jesus. Então, mas é Gênesis até Esther. Depois tem o livro de Jó, que é uma livro de poesia, é um livro muito interessante, já estudamos. Mas de Jó a Malaquias temos livros de poesia, livros de sabedoria, e também os profetas maiores e os profetas menores. Então, esses livros de Jó a Malaquias não estão continuando a história de Israel, mas estão sendo escritos durante o tempo dos outros livros. Então, nós podemos basicamente pegar esses livros aqui e colocar na história de Israel aqui. Então, quando você lê o livro de Jonas, você pode saber que em algum lugar aqui, Jonas tinha o ministério dele. É isso que nós precisamos entender quando estamos juntando e tentando entender o Velho Testamento inteiro, tudo bem? Então, hoje à noite nós estamos no primeiro dos profetas maiores. E quando falamos profetas maiores, nós não estamos dizendo que eles são melhores, mas simplesmente que são livros mais grandes, sabe? Maiores. Então, o livro de Isaías, podemos ver aqui a data de ser escrito entre 701 e 681 a.C., antes do nascimento de Jesus Cristo. A palavra-chave é uma frase, o Santo de Israel. O tema, o pecado do povo de Deus trará a condenação de Deus, mas o Messias trará a expiação vicária, morrendo no lugar do povo dele. O livro de Isaías é um livro muito especial nos profetas. É o único livro que tem um capítulo tão explícito, que fala tão claramente de Jesus e da crucificação dele de uma forma profética, que até hoje os judeus nas suas sinagogas, porque não vão para a igreja, não vão fazer uma leitura desse capítulo no livro de Isaías. É o capítulo 53. É um poema cheio de coisas. É impossível ler Isaías 53 e não ver Jesus, mas precisamos entender, foi escrito 700 anos antes do nascimento de Jesus. E quando você lê essas palavras e compara com Jesus, você nota quão incrível é Isaías 53. Outra coisa interessante quando estudamos o Isaías é que tem 66 capítulos. Há quantos livros na Bíblia? 66. Então, 66 capítulos e 66 livros. E é interessante, há quantos livros no Velho Testamento?
39. E quantos livros no Novo Testamento? 66, 39, 27, isso mesmo. Quando você lê o livro de Isaías, os primeiros 39 capítulos são a primeira parte do livro. E capítulos 40 a 66 são a segunda parte. Então, dividido igual à Bíblia, o livro de Isaías, muitas pessoas chamam o livro de Isaías uma mini-Bíblia. E é um livro cheio de profecias lindas sobre Jesus, nosso Salvador. Ele é chamado o servo de Deus, o servo do Senhor, no livro de Isaías. E eu recomendo muito esse livro. Os profetas chegaram no Sena, chegaram em Israel pregando, principalmente por causa de duas coisas. O povo estava pecando ou o povo estava sofrendo por causa do pecado. E o que acontece normalmente nos livros de Isaías até Malaquias é que esses profetas vão pregar condenação. Povo tem que se arrepender. Se não se arrepender, Deus vai julgar. Você vai lendo isso, vai lendo isso, vai lendo isso. Às vezes o profeta está chorando, às vezes está gritando, às vezes ele está fazendo algo estranho, às vezes está recebendo um sonho, uma visão. E quando você chega na segunda parte do livro, muitas vezes, nos profetas, a atitude, a emoção, o caráter daquela parte muda para algo cheio de esperança. E Deus profetiza através do profeta que um dia alguém vai chegar, o Messias, o ungido, ele vai chegar e ele vai ser o rei, e ele vai governar o mundo de Jerusalém. E nós notamos muito isso no livro de Isaías. Isaías fala sobre um tempo quando, se você morrer com 100 anos de idade, você morre como um nenê. Porque o povo vai viver por muito tempo, porque Deus vai abençoar a terra, Jesus vai ser o rei, ele vai estar aqui, e é algo muito interessante, dá para você ler e considerar essas coisas, vai ajudar. Mas é o livro de Isaías. Se você não tiver a oportunidade de ler todo o livro agora, pode pelo menos ler Isaías 53, é um capítulo muito interessante. Vamos agora para Jeremias. Jeremias, ele era o profeta que chorava. O profeta que chorava. Tinha dois cativeiros. Vocês sabem que Israel foi dividido. Primeiro, para o norte ficou 12 tribos, chamado Israel. No sul, 2 tribos, Judá, ok? E alguém pode me falar qual nação invadiu o norte dessa terra dividida e levou as 10 tribos cativos assim para outro lugar? Qual nação entrou? A Síria. E isso foi em mais ou menos 722. Então, esse evento da Síria aconteceu antes do livro de Isaías, ok? Chegamos aqui no livro de Jeremias, já aconteceu. E agora, Jeremias está profetizando que outro evento vai acontecer, outro cativeiro. Em vez de ver a Síria chegar, outro povo ia chegar e ia levar Judá, a nação no sul das 12 tribos, das 2 tribos, principalmente Judá, mas também Benjamim. Qual nação invadiu Judá? Babilônia. Como se chama o rei que entrou? Nabucodonosor. Isso. Então ele invadiu. Jeremias enfatiza a apostasia. Ele era o profeta que chorava. Você nota o coração dele. E as datas aqui tem 630 a 580. Então, vamos notar algo.
em 722, a Síria invadiu a parte no norte, mas em 586, Babilônia invadiu Judá. 586. Vendo essas datas aqui, nós podemos entender, durante o ministério de Jeremias, Babilônia entrou e levou o povo para a Babilônia. Isso, eles invadiram e levaram um grupo, outro grupo, terceiro grupo. Então, mostra a importância do livro de Jeremias, mostra o ministério de Jeremias, o profeta que chorava, mostra outro sim, o fim da cidade de Jerusalém e o porquê. Contém a profecia dos 70 anos que Daniel descobriu. Jeremias disse em capítulo 29 que o povo ia passar 70 anos na Babilônia, e Daniel estava lá na Babilônia e ele estava lendo o que Jeremias tinha escrito, que nós temos aqui, e ele chegou a ler essa passagem que levou ele a orar, buscar a Deus. Deus mandou um anjo para ele e tudo, nós vamos considerar isso, mas foi por causa do ministério de Jeremias. Há uma parte muito histórica em Jeremias. Se você ler o último capítulo de Jeremias, vai mostrar quando a Babilônia entrou e levou. É uma história muito interessante. Uma coisa triste é que o rei de Judá, por causa do pecado, Babilônia entrou, o rei o rei da Babilônia pegou o rei de Israel, ou de Judá, vamos esclarecer. Ele pegou ele, matou, assassinou os filhos do rei de Judá diante dos olhos dele, e depois ele arrancou os olhos da cabeça dele. Então a última coisa que ele viu foi a morte dos filhos dele. Triste. E assim termina a situação dele e o povo foi levado. Vamos agora para o livro de Lamentações. Temos Isaías até Malaquias. Lamentações é o único livro que não tem o nome de um profeta, mas tem o nome Lamentações. Mas foi o profeta que chorava que escreveu esse poema. O nome dele? Jeremias, exatamente. Então, e a palavra-chave, com certeza, é Lamentações, mas outra palavra-chave é como. Como isso aconteceu? E é um livro triste. O interessante, pode notar aqui, tem 5 capítulos, mas capítulo 1 tem 22 versículos, capítulo 2 tem 22, capítulo 3 tem 66, e capítulos 4 e 5 também tem 22 e 22. E Jeremias, ele usou as letras do alfabeto hebraico para começar cada versículo. Nós não notamos isso no português, mas se você observar isso, ler isso no hebraico, você vai notar isso. E ele dobra as letras no terceiro capítulo, na verdade em 3 vezes, porque 66 versículos, mas é um poema que tem um momento de esperança. Em uma parte ele mostra, mas quando você está lendo, é interessante porque você está vendo o coração de Deus, quando ele observa alguém que tinha tanto potencial, tanta oportunidade, e em vez de servir a Deus com a sua vida, decidiu desobedecer e endurecer o coração. E Deus já disse: se você continuar no seu pecado, eu vou ter que disciplinar, eu vou ter que castigar. Judá ficou desobedecendo, daí Nabucodonosor, a Babilônia entrou, invadiu, derrubou tudo, eles acabaram perdendo tudo. Daí você vê Deus aqui através do profeta Jeremias chorando. Eu não sei, mas eu sei que na minha vida, às vezes eu vejo Deus como alguém tão perfeito que ele não consegue ter emoção. Mas não é a verdade. Deus tem emoção. Ele sabe chorar. A Bíblia nos diz que Jesus chorava.
Jesus é Deus. E alguém pensa, mas como que Deus vai chorar se Ele sabe de tudo? Ele já sabe que nós vamos pecar. E é verdade, Ele já sabe. Mas quem não gosta de ouvir uma história mais do que uma vez? E quem não gosta sabe, você assiste um filme 3, 4, 5 vezes, você gostou tanto, e quem não, ouvindo uma história, lendo um livro que você já leu, você chora de novo às vezes? Não acontece isso, ou assistindo o mesmo filme? Nós somos feitos na imagem de Deus. Deus também pode experimentar a nossa vida conosco, porque Ele nos acompanha, Ele está conosco, e quando pecamos, Ele fica triste mesmo, ainda que Ele saiba que vai acontecer. Ele conhece a nossa experiência, e Ele chora quando nós pecamos, e quando nós sofremos por causa do nosso pecado. Então, o livro de Lamentações é um livro muito bom, muito interessante, e nos ajuda a compreender o coração de Deus para conosco. Agora, o livro de Ezequiel. Ezequiel foi escrito entre 593 e 565 A.C. E a palavra-chave também é uma frase, eu sou o Senhor. Essa frase, eu sou o Senhor, encontramos várias vezes no livro de Ezequiel. E o tema, saber que o Senhor, Jeová, é Deus. Cada vez que nós vemos a palavra Senhor no Velho Testamento, é uma tradução da palavra Jeová. Jeová é o nome de Deus que representa a aliança que Deus tinha com Israel. Jeová. Jeová quer dizer aquele que autoexiste, aquele que não precisa de outra fonte para existir. Por causa disso, Deus é literalmente, totalmente eterno. Nós somos eternos no sentido de não terminar, de não parar de existir. Mas Deus é eterno no sentido que Ele não tem princípio, Ele não tem fim, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus. E aqui em Ezequiel, ele enfatiza esse Senhor é Deus, não há outro. Não há outro. Naquela época, lembra, tinha muita idolatria, pessoas adorando deuses inventados, deuses de pensamentos humanos, e Ezequiel estava enfatizando isso. A importância do livro mostra como Judá não se arrependeu, até mesmo depois de entrar no cativeiro babilônico, e que consequentemente a Babilônia acabou destruindo a cidade de Jerusalém. O ministério de Ezequiel mostra o coração de um homem de Deus na Babilônia, ele fazendo parte do segundo grupo levado para lá. Como eu falei, Babilônia invadiu e levou um grupo, e levou outro grupo, levou outro grupo. Ezequiel fazia parte do segundo grupo, e ele ficava perto de um rio na Babilônia, e ele estava pregando para o povo na Babilônia: se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, Deus está nos mostrando, Ele vai destruir nossa cidade. E o povo não se arrependeu. Então lá em Israel, Babilônia entrou, derrubou os muros, destruiu com fogo o templo, tudo, não existe mais. Já era. O templo de Salomão foi destruído. E um tempo muito triste para Israel, um dia marcante. Daí vamos para o livro de Daniel. Se você gosta de profecia, se você quiser ver que a Bíblia, sem sombra de dúvida, é a palavra de Deus, leia o livro de Daniel e estuda as profecias. É incrível como, por exemplo, o livro de Daniel, que foi escrito antes do nascimento de Jesus,
profetizou a crucificação dele até o ano em que ele foi crucificado, em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. E além disso, Daniel profetizou dos eventos que aconteceram desde os dias de Daniel até a morte de Jesus. Estou falando sobre vários reinos: Babilônia, Médio-Pérsia, Grécia e Roma. Daniel profetizou sobre Roma. É incrível. Daniel profetizou sobre Alexandre o Grande, aquele grande grego que ficou vencendo o mundo inteiro. Ninguém conseguiu vencer Alexandre o Grande e de repente, do nada, ele morreu e hoje ninguém sabe o que aconteceu. Ele até falou, quando ele foi para Judá, quando ele estava vencendo tudo, quando ele viu o sumo sacerdote, que ele tinha visto ele num sonho. Quando ele viu ele, eu conheço esse homem pelo sonho. É uma história muito interessante. Mas o livro de Daniel profetizou essas coisas que aconteceram. E quando nós estamos falando que por 4 anos entre Malaquias do Velho Testamento e Mateus do Novo Testamento, Deus não estava mandando alguém a escrever as Escrituras, não quer dizer que Deus não estava ativo. Ele estava ativo, Ele estava operando, Ele estava preparando o mundo para a vinda do Messias, a primeira vinda, que foi quando Jesus veio para morrer por nós. Em vez de escrever escrituras, ele estava preparando nações. Por exemplo, você pode ler Daniel, mas você nota, os gregos levaram para a região a língua grega, que acabou sendo a língua do nosso Novo Testamento, que é uma língua muito exata, muito boa para o Novo Testamento, porque diferentemente do que o Velho, o Novo é um testamento cheio de doutrina específica, teologia. Então nós notamos como Deus preparou o mundo em que Jesus nasceu para o movimento da igreja. E daí Roma veio, e nós notamos o controle de Roma e como isto preparou o povo para querer abandonar. Eu estou falando sobre o povo dos gentios, abandonar os deuses da Grécia e de Roma. E quando Jesus fundou a igreja e os missionários foram para a Europa, partes da Ásia e partes da África, o povo ficou tão preparado que milhares e milhares de pessoas receberam Jesus através dos apóstolos e os primeiros discípulos das igrejas nos primeiros 3 séculos. E ainda que houvesse um monte de perseguição, quando chegou o rei de Roma em 313, Constantino, que legalizou o cristianismo, a fé cristã, 10% da população de Roma já se tornou crente. 10%. Deus usou então os movimentos dos gregos e dos romanos na região para preparar o povo do mundo para a vinda de Jesus. E Daniel explica através de profecias que mostram o ponto de vista de Deus no livro dele. Então Daniel tem história também, mas Daniel tem umas profecias muito interessantes. É bom ler o livro de Daniel. Vamos continuar. Agora os profetas menores. Então esses homens de Deus escreveram livros que são mais pequenos, os menores. E vamos começar aqui com o homem de Deus chamado Oséias. Oséias, a data de ser escrito 755 a 725. E olha, os livros, vocês sabem, mas os livros não têm datas. Nós precisamos analisar o que eles escrevem, a tradição dos judeus, a história que aconteceu, para entender. Bom, acreditamos pelas coisas escritas que Oséias escreveu esse livro durante esse tempo.
14 capítulos no livro de Oséias, e o tema, prostituição espiritual e o desejo de Deus para o povo voltar a Ele. Então, aqui um profeta antes do primeiro cativeiro, que era da Assíria, Oséias, e o povo estava indo atrás de falsos deuses e falsas coisas e imoralidade, certas coisas. Então Deus mandou esse profeta a se casar com prostituta, sabendo que essa mulher ia abandonar ele para ir atrás dos homens que queriam pagar ela, e daí ele precisava buscar ela, e Deus usou esse símbolo. E imagina o sofrimento de Oséias se casando com uma mulher dessa. Mas Deus queria mostrar quando Ele quer nos amar, e Ele vai para nós, Ele nos resgata, mas se a gente vai atrás das coisas do mundo, nós somos como prostitutas. Ele ainda não nos abandona, Ele ainda vai atrás da gente e nos busca na nossa imundícia. Esse é o tema do livro de Oséias. Você quer ler uma história interessante? Leia o livro de Oséias, leia esse livro, é muito interessante e é muito triste também. Joel, 4 capítulos, um livro não muito grande, ele enfatiza o dia do Senhor. Esse é um dos livros mais difíceis de determinar quando ele escreveu, mas ele fala sobre uma praga de gafanhotos. E nós aqui, nessa região, nós não observamos isso, mas você pode procurar isso na internet, tem vídeos e tudo. Mas há um tipo de gafanhoto, locusta, ou o gafanhoto mudo para ser locusta, e parece que está com raiva, e tem milhares e milhares, deixe-me dizer, milhares, milhões, que vão formar um enxame e vão entrar, vão comer tudo que é verde, vão eliminar tudo. E eu já ouvi histórias de tantos gafanhotos assim, que se deixar um neném no lugar, eles vão comer as orelhas e o nariz e tudo do neném, é uma coisa horrível. E depois, quando você vai onde os gafanhotos comerem tudo, não tem mais nada. Vão entrar pelas janelas, pelas portas, em todo lugar. Você não pode nem ver o sol, às vezes, por causa da quantidade de gafanhotos. E Joel usa esse fato, esse evento, para explicar que, por causa do pecado do povo, um enxame vai entrar. E pode ser a Síria, pode ser Babilônia, e também pode ser coisas da tribulação. O livro de Joel é um livro cheio de alegoria ou metáfora, e podemos ler esse livro para entender estas coisas. Pedro usa o livro de Joel no dia de Pentecostes, e nós entendemos que falar em línguas no dia de Pentecostes foi tipo as primícias do Espírito Santo dessa profecia aqui, que na verdade é algo ligado com o fim do fim. Mas Pedro menciona o livro de Joel, e é algo interessante estudar. Agora, Amós, 760 a 753, tem 9 capítulos. O tema: há um grande perigo em ignorar a Deus por causa das riquezas que alguém tem. Também não é necessário ter uma posição especial para ser usado por Deus. Porque, interessantemente, Amós era um pastor de ovelhas, 25 anos antes do cativeiro de Israel, e não era nem profeta, nem sacerdote, mas Deus ainda escolheu ele e usou ele como profeta. A pregação dele mostra que sossegar em riquezas sem obedecer a Deus coloca alguém em grande perigo. Outro sim, ainda que Amós fosse somente pastor, não tinha medo de pregar contra os pecados de várias nações, inclusive Israel, Judá, Moabe e Síria. Eu posso falar, na minha vida eu já observei que você pode ter alguém muito inteligente e também pode ter alguém não muito inteligente, duas pessoas diferentes. Essa pessoa tem toda a oportunidade e essa pessoa não tem oportunidade nenhuma.
Mas Deus faz algo no coração dessa pessoa humilde, simples. É isso que Deus fez com Amós. E Deus usou ele para pregar. Ele pregou. Não somente contra Israel, mas contra outras nações também, como Moabe e Síria. Mas usou um grande pregador, mas simplesmente um pastor de ovelhas. É um bom livro, mas ele pregou, olha, você não pode descansar nas suas riquezas, tem que descansar em Deus. Se você descansar no que você tem, você vai esquecer de Deus, você não vai fazer o certo, algo ruim vai acontecer e você não vai estar preparado. Então o livro de Amós enfatiza isso. Obadias, o próximo profeta menor, o menor livro do Velho Testamento, um capítulo só. Obadias, ele escreveu em 848 a 840 e ele prega não para Israel e não para Judá, ele prega para Edom. Edom é a nação que veio de quem? Alguém sabe? Veio de que homem? No livro de Gênesis, Edom. Esaú era um gêmeo. Quem era o irmão? Jacó. Jacó era o irmão de Esaú. O tema do livro é soberba e é a pregação de Obadias contra Edom, a nação que veio da família de Esaú, irmão de Jacó, porque tirou proveito do ataque de Judá por Babilônia. Há um lugar chamado Petra, que tem até um filme que tem esse prédio, mas algo feito de pedra, num lugar, e algo muito interessante. Pessoas sempre vão para lá, um lugar turístico, mas eles construíram coisas ali, dizendo, nós somos poderosos, ninguém pode nos tomar, ninguém pode nos vencer. Eles atacaram Judá quando a Babilônia atacou, eles aproveitaram a situação. Deus usou Obadias para condenar a nação de Edom. É um livro interessante. Vamos continuar, o livro de Jonas. Eu gosto muito do livro de Jonas. Há muita pessoa hoje em dia, infelizmente, que não acredita em milagres, não acreditam no livro de Jonas, mas é um livro incrível. E o que a Bíblia diz que aconteceu no livro de Jonas, aconteceu mesmo. Até Jesus confirmou no Novo Testamento que aconteceu. Eu acredito em tudo que o livro de Jonas diz. E é uma grande profecia do Senhor Jesus. Até Jesus falou sobre Jonas e sobre esse tipo ou profecia dele. Tem 4 capítulos. Jonas, ele era um personagem diferente, porque homem de Deus, sim, mandado por Deus, chamado por Deus, sim, mas nossa, um cara muito desobediente. Mas o livro de Jonas mostra o dia em que ele obedeceu. Então você pode ver antes daquele dia e depois no mesmo livro. E é triste. Mas em um dia, capítulo 3 de Jonas, ele decide ir onde Deus o mandou. E ele vai para Nínive, que era a cidade capital da Assíria. E ele pregou. E desde o rei até os animais veio um arrependimento. E Deus, em vez de derrubar aquela cidade, ele mostrou misericórdia para com essas pessoas através da pregação de Jonas. O triste é que Jonas não fez nada depois. Ele foi embora, ele queria ver a destruição desse povo. É um povo muito horrível. Matava pessoas de uma forma bem violenta, mas o povo desobedeceu e depois se arrependeu e Deus teve misericórdia. Jonas foi embora, não gostou. Mais ou menos 100 anos, talvez 150 anos depois desse dia de grande avivamento, quando Jonas poderia ajudar o povo a conhecer Deus, ele não fez nada. 100 a 150 anos depois, essa mesma nação, a Síria, invadiu Israel e levou o povo cativo para a Síria. E quando eu penso nisso, eu penso na necessidade hoje
de não simplesmente ir para um lugar e evangelizar. Muitas vezes as igrejas gostam de fazer isso. Vamos para esse lugar, vamos levar um monte de gente, vamos levar um grupo de cantores e vamos pregar, dar um monte de folhetos, evangelizar. Um monte de gente recebe Jesus e daí nós vamos para a nossa igreja e aquele povo não tem pastor, não tem igreja, não tem nada. O que acontece? Pouca coisa. Porque não tem pastor. Mesma coisa aconteceu com a Síria. Jonas não fez nada. E um século depois, essa mesma nação já tinha voltado para o pecado e invadiu Israel. Uma coisa triste. Então, é o livro de Jonas. Eu vou terminar agora essa aula. Vamos orar.